Você já teve uma experiência profunda com o Espírito Santo? É Ele quem faz a obra. Nunca esqueça disso. Não é uma coisa que você entende. É uma coisa que você se abre e começa a acontecer. O Senhor que está à porta e bata, Ele espera o seu desejo de ter essa experiência. E o impacto dessa experiência na vida é algo assim avassalador. Para o bem. É um tsunami de graça sobre nós. Pense nisso. Não deixe para depois. Imagine que esse ano o enxergue vai começar com o dia da Imaculada Conceição. Somente. E onde está o Espírito Santo? Maria está. Onde está Maria? O Espírito Santo está. É graça. É graça sobre graça. Vamos ao Evangelho do dia de hoje. Começando a primeira semana do Advento. O Evangelho de hoje está em Mateus 8, de 5 a 11. E ele nos diz assim, ó. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei só uma palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um vá, e ele vai. A outro vem, e ele vem. Digo e escrevo: faça isso. E ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse o seguinte: em verdade vos digo, nunca encontreis em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Essa é para mim e para você palavra da salvação. Essa palavra, o que é que tinha a mais neste centurião e o que é que tinha a menos nos homens e mulheres de fé? Não é uma pergunta interessante a se fazer? Por que, Senhor? Porque às vezes de pessoas que nunca experimentaram de vossa graça, há uma experiência de fé. Até tem condutas super pagãs, como era desse homem, ele era um pagão. Mas ele entendeu o que é submeter-se, o que é ter um senhorio. E como nós temos um Deus muito misericordioso, a gente às vezes não o trata com o rigor de senhorio que ele tem. Não o honramos como ele devia ser honrado. Perdemos a graça da fé. Você vê que Jesus se espanta com dois tipos. Se espanta muito com esse pagão que tem fé e se espanta muito com os fariseus, doutores da lei, sacerdotes que não têm fé. Às vezes temos tantas ideias na cabeça que atrapalham o nosso processo de fé. Lembram da conversa de Jesus com Nicodemos? Ele era um príncipe, sabia muito de Bíblia, sabia muito de doutrina judaica, sabia tanto que atrapalhava. Disse: menino, você precisa nascer de novo. Você precisa
ter fé mais simples. Acreditar e ponto. Crer e ponto. Porque quando racionalizamos ou tentamos racionalizar mistérios, nós nos tornamos profissionais da fé ou estudiosos da fé. Temos até muito apreço por o que estudamos, né? Mas não vivemos a experiência. A experiência acontece quando mais do que o que eu consigo captar, entender, estudar, raciocinar, eu me lanço. E como uma criança, me lanço. Se você não for como uma criança, eu lhe diria como era mais fácil para mim, bem mais fácil. No início da renovação carismática, quando eu rezava, eu lembro dos sentimentos que eu tinha de dependência profunda. E corri por curas e por milagres. Eu tinha uma dependência de Deus tão desprovida de qualquer lógica ou de qualquer entendimento, que eu simplesmente me lançava. E eu vi tanta coisa acontecer. Eu vi tantos milagres acontecerem. Quando, olha, não estou falando que é mal, né? Estou falando que tem coisas muito boas, porque a gente não ama aquilo que não conhece, né? Mas em matéria de fé, às vezes a gente se perde exatamente aí. Enchi minha cabeça de filosofia e teologia e fiquei maduro na fé. As lógicas não me fariam deixar de crer em Deus, de propagar isso com qualidade, mas ficou capenga em experiências. Experiências simples, como a desse pagão aqui, que simplesmente sabia que se ele era superior e dava ordem e os subalternos obedeciam, ele entendeu que Jesus era um Ahamashi, um Rabumi, ou seja, o Messias e um homem sábio. Ele disse, então, se eu mando e eles obedecem, o que Jesus mandar fazer, eles fazem. O céu faz. Mesma colocação de Maria. Está faltando vinho. Mulher, não é minha hora. Sai do lado, faça o que ele mandar. Maria sabia claramente que Jesus podia tudo. Mas ele só faria coisas se fosse para a glória de Deus. Tanto que essa narrativa termina com o seguinte texto. Esse foi o primeiro milagre de Jesus de Nazaré em Caná da Galileia. E os seus discípulos creram nele. Minha pergunta para você no início do Advento, nessa espera do dia da luz, você crer nele? Eu sei que a maioria dessas pessoas que me seguem aqui no Instagram acreditam, conhecem Jesus, entendem algumas coisas de Jesus, leu sobre Jesus, já tem muitos textos decorados por Jesus, já deixou muitas coisas por Jesus, já tomou decisões em direções a Jesus. Mas como aconteceu com os discípulos que se tornaram apóstolos, eles tiveram uma experiência com Jesus. Jesus os chamou, ele os seguiu. Ele começou
abandonar a família, abandonar emprego, mudar jeito de vida, de viver uma vida, se tornar andarilho, anunciador da palavra, até que o Espírito Santo veio e fez tudo diferente. O que era conceito sobre Jesus precisa virar fé verdadeira. Lute e batalhe por essa experiência de fé, meu irmão. Principalmente você que já tem conhecimento de Jesus. Que você admite, pela lógica que você pensou, que Jesus é Deus. Que você já reconhece que Ele pode fazer milagres. Que você lê e dá credibilidade ao que você lê na palavra de Deus. O que é que está faltando, querido irmão? O que é que está faltando para você ir além? Uma experiência real. Uma fé como a deste homem, que se lança e pronto. Que se lança e vai. Que vive e vive. Porque o mundo está aí, oferecendo coisas e coisas e coisas e coisas, e pensamentos, e filosofias, e jeito de ser. Quantas vezes você já foi questionado, ou ao escutar ou ler determinadas coisas, você foi tendencioso, mesmo que em silêncio, a pôr em xeque as virtudes do Evangelho, o magistério da igreja? O mundo está evoluindo. Será? A igreja precisa se atualizar. Consciente ou inconscientemente, quantos de nós já tentou fazer adaptações para que Jesus coubesse em todos os lugares que a gente quer? Para que tivesse todas as pessoas em comum. Quantas vezes queremos acender duas velas? Né? Queremos estar bem de todos os lados. Me dói ver as pessoas que dizem: eu não quero mergulhar mais profundo, porque eu quero ficar bem aqui e aqui. Afinal de contas, é isso. Afinal de contas, é aquilo. Você se justifica e a justificativa fica tão plausível, né? Falta a experiência do Espírito, que te fará para o mundo um louco, um fanático, mas para o céu, alguém que pode senti-lo, pode se mover. Aonde botou aí de fato. E a gente que vive mais tempo, exatamente, Raoni, essa história de quanta gente, isso corre muito mais a quem vive muito tempo na igreja. A gente se acostuma, fica como um sapinho dentro da água quente, acostumado. E a gente vai se adaptando. No lugar de ser moldado e de incomodar a estrutura que está sendo criado, a gente vai se adaptando. Como se eu não vou enfrentar isso, não. Vão zombar de mim, vão dizer que eu sou exagerado. E a gente começa a ficar com crivos, não para Deus, mas para o mundo. A fé do centurião, desse pagão, me movimenta a dizer: ei, eu nasci para viver cristianismo. E eu sou, por acaso, católico, que recruta os mais lindos exemplos de cristãos que foram completamente fora da curva. Agostinho, Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, Teresinha de Jesus, nosso pai São Bento, Santa Escolástica, Catarina de Sena, Paulo de Tássio, nosso baluarte São João Batista. Meu Deus!
Padre Pio, no nosso santo, São João Bosco, Calcutá, Dulce, Baquita, as primeiras mártires, São Lourenço. Gente do céu, todos eles entenderam isso aqui. Mas cadê os santos dos nossos tempos? Cadê? Cadê as pessoas que querem pagar o preço para dizer Jesus é mais em mim? E eu só não raciocino que Jesus é bom, que é viável, que é ético. Eu vou. Eu vivo. Eu quero ser diferente. Bandadão dizia, né, numa música, a medida do amor é amar sem medida. Tem como base aquele testemunho de Terezinha que é que eu não fui mais. Ele está ficando um pouquinho. Até pessoas muito éticas que receberam a doutrina e já respeitam ela, mas não vai além. Porque quem não for além corre o risco de acontecer como Pedro. Quem dizem o povo que eu sou? Ah, tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi o homem que te revelou isso, foi o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou apanhar. Vem cá, Jesus. Pai não. Pai não, porque eu não vou deixar não. Sai de mim, Satanás. Você não entendeu ainda. Precisamos mais do que simplesmente um pequeno temor, um pequeno entendimento. Precisamos do Pedro que dançava e mangavam dele como se fosse um bêbado. Mesmo Pedro que instantes antes tinha vergonha e medo, estava escondido atrás de sua vergonha e seu medo. É o que no meio da praça sobe no Areópago e fala e aponta o dedo aos judeus e a israelitas, movido pelo Espírito, batizado pelo Espírito, recebendo um dos dons mais preciosos, que é o dom da fé, que me leva a lugares inimagináveis. Imaginem, queridos, e aqui eu já vou terminando, que dentro de cada um de nós existe a semente da salvação e no nosso ser um talento que veio e uma missão, uma vocação, que ela só será cumprida em plenitude se ela for animada pela graça do Espírito. Senão, eu terei sede de vez em quando. Afinal de contas, eu tenho outras coisas para fazer. Porque você tem várias coisas que você acha boa. Diácono, sou muito radical, sou. Eu só termino dizendo: o seu proceder mostra o tamanho da sua experiência.